No mês de agosto desse ano, a Agência Maringaense de Regulação da Prefeitura de Maringá ouviu mais ou menos 440 pessoas para saber o que elas acham do transporte coletivo aqui da cidade. O objetivo da pesquisa era contribuir para o processo de regulação e fiscalização do contrato entre a Prefeitura e a empresa do transporte coletivo Cidade Canção. Entre os aspectos analisados, a pesquisa apontou que o nível de satisfação dos usuários do transporte coletivo está acima dos 80% em relação à facilidade de acesso aos pontos de ônibus e terminais. Em relação ao acesso à informação sobre linhas e horários, a satisfação está em 76% e sobre a conduta dos colaboradores está em 70%. Em relação à integração entre as linhas, a satisfação foi de 74%. Esses foram números divulgados pela Prefeitura de Maringá. Para que você fique atento, essa Agência Maringaense de Regulação é uma autarquia da Prefeitura. O trabalho aí é regular, controlar e fiscalizar todos os serviços públicos que são delegados a alguma concessionária, serviços que são do município e são passados através de licitação para alguém fazer. Vamos lá. E agora é que vem a situação. É uma pesquisa dessa dizendo da satisfação do usuário do transporte, seguido dessa seguinte notícia aqui. Em 2023, a Prefeitura de Maringá destinou um valor de 22 milhões, pouco mais de 22 milhões para ir como subsídio para o transporte coletivo aqui de Maringá. E para o ano que vem, o valor previsto na Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que foi votada pelos vereadores, está tudo certo para o ano que vem, esse valor seria reduzido para pouco mais de 12 milhões e meio de reais, uma diferença de praticamente 40% nos valores. Os valores destinados pela Prefeitura aí para o transporte público coletivo de Maringá é para dar equilíbrio financeiro ao contrato na empresa, isso está descrito no contrato. E aí, mesmo sendo de mais de 22 milhões, não foram os suficientes, porque no ano passado tivemos que fazer um aditivo suplementar que chegou a 40 milhões para reequilibrar o contrato. O valor da passagem em Maringá, atualmente R$ 4,80. A gente quer saber quanto será o valor para o ano que vem, se a satisfação vai continuar. Se a gente fizer uma conta de padeiro, como falei ontem no programa das 18, pega esse valor aí e acresce 40%, que foi mais ou menos o que foi retirado do subsídio, R$ 6,80. Daniel Matos, eu começo com você. Há uma satisfação, uma pesquisa da Prefeitura, da Agência Maringaense de Regulação, dizendo da satisfação do usuário. E aí, seguido de uma informação que mexe diretamente com o bolso de quem usa o transporte coletivo. Pesquisa, né? Os dados de pesquisa é sempre complicado, né, Paulo Caetano? Porque a gente não sabe quem fez, quem foi entrevistado, os termos que foram usados. Mas assim, acredito que esse número não pode ser comemorado. Acho que ele tem que ser trabalhado para chegar a uma expectativa de pelo menos 95% para que as pessoas usem o transporte coletivo. Por causa disso, às vezes a gente pode entender o porquê de Maringá ter tantos carros, porquê de ter tanta gente não querendo usar o transporte coletivo, às vezes por falta de horário, às vezes por outras situações. A passagem de Maringá nesse preço não é uma passagem barata. A gente tem aqui ao nosso lado Cianorte, transporte gratuito, o prefeito de São Paulo falando que vai deixar de domingo livre para as pessoas andarem de graça. E Maringá, se realmente subir esse preço, aí que vai explodir o número de gente usando carro, aplicativos de celulares com, né, Uber, outros tipos de situações. Moto. Claro que assim, o transporte público em Maringá sempre é uma pedra no sapato do gestor também, devido ao contrato que foi assinado lá atrás, e aí sobra para o gestor fazer a manobra. Mas assim, uma passagem, se ela subir realmente referente a esse reajuste que estão programando, vai ficar muito caro, vai ficar muito inviável para o trabalhador continuar usando o transporte. Aí vem outras maneiras, mototáxi, Uber, comprar o carrinho financiado de alguma outra maneira. E aí o trânsito de Maringá, que já é com muita gente, vai se tornar cada vez pior. Então acredito que precisa melhorar. Acho que 80% não é o número ideal para um sistema de transporte coletivo. Acho que pelo menos 90%, 95% deveriam estar contentes com o transporte que usam, porque não pagam barato, tem dinheiro ali municipal, e é uma situação que agradaria a todos. Se você usar os países desenvolvidos, o transporte público é a melhor maneira de você se locomover no país, na cidade, e aí os carros diminuem, é uma série de fatores, uma cascata, Paulo Caetano. Ô, Kim Rafael, de fato esse é um contrato de prestação de serviço, a empresa obviamente quer oferir lucro, está escrito no contrato que tem lá uma margem de lucratividade que tem que ser obedecida, e aí a regulação disso é feita pela Prefeitura Municipal, que tem que conseguir equalizar, como o Daniel falou, é sempre uma pedra no sapato.
Exatamente, a empresa não pode ter prejuízo, né? Senão não faria sentido a empresa participar dessa concessão. Então, não é uma previsão que vai aumentar, mas há uma expectativa diante dos números, né? Os números aqui, o ano que vem não tem ali, diminuiu 43% menor do que com relação a esse ano. Então tudo isso nos mostra que ou realmente a gestão, né, a prefeitura vai deixar a revelia aí, se a empresa vai aumentar mesmo o ano que vem ali a tarifa, e vai deixar assim. Não é deixar a revelia, porque a tarifa, quem regula também é a prefeitura. Não, você tudo pode bem, aumentar, eu tô dando a revelia por diminuir. não deixar mais subsídio, não aumentar entendi. com relação a isso. Mas diante disso, ou vai deixar a revelia nesse sentido, vai aumentar conforme os termos, enfim, ou vai complementar através de suplementação de valores, como é sempre feito, os aditivos, etc e tal, justamente por conta dessa questão inflacionária, um monte de situação envolvendo. Mas é claro que os números que nós falamos do governo do estado, esses números também dá para desconfiar, porque é da autarquia da própria prefeitura, não se sabe o que realmente, quem foi entrevistado, então tudo isso, 80% da aprovação, será mesmo? Será que alguém hoje nos ouvindo agora nesse momento, tanto pelo YouTube quanto no Dial 101.3, tentou já utilizar o transporte? É mesmo essa aprovação? O que vocês acham? Comenta aí no chat, por exemplo, né? Então, nada mais justo que os consumidores, definitivamente, os cidadãos que precisam serem entrevistados na sua totalidade. Não adianta também colocar algumas pessoas que às vezes nem usa de forma, né, diária o transporte público. Então, realmente, os números aí dá para desconfiar também.